meses. Eu venho apresentar-vos, não é bem um pitch, mas são os resultados do nosso CEO Outlook. O nosso CEO Outlook acho que dá uma perspectiva bastante interessante como é que os gestores a nível global e também os gestores, os CEOs das empresas portuguesas olham para as perspectivas económicas. E há 4 temas que se destacam neste estudo. O primeiro tema é o crescimento económico, não podia deixar de ser, normalmente está sempre presente. Depois, um segundo tema que tem a ver com a transformação digital, mas sobretudo com a inteligência artificial, também já foi falado aqui durante a manhã. Um terceiro tema que tem a ver com o talento, também falado no painel anterior e um tema crítico para todas as organizações e para todos os países, como foi referido anteriormente também. E finalmente o tema da sustentabilidade ou do ESG, que é um bocadinho mais do que a sustentabilidade, mas a principal preocupação normalmente tem a ver com a descarbonização e com o processo de sustentabilidade das empresas. Nós vemos que, em termos de sentimento dos CEOs, vemos que há um sentimento positivo quanto à evolução económica, por isso um bocadinho, ouvindo o que ouvimos esta manhã, vemos a mesma relação, e por isso vemos uma queda desse sentimento face a 2022 e vemos como o principal tema para essa queda, para justificar essa queda, é a incerteza geopolítica. Por isso, quando olhamos para as perspectivas económicas, este slide é bastante interessante porque vemos, quando fazemos a pergunta sobre as perspectivas sobre a economia nacional, vemos grande confiança dos gestores portugueses e sobre o crescimento das suas empresas também grande confiança dos gestores portugueses, 72% e 90%, e alinhados com o resto do mundo, 78%, 77%. Mas é interessante quando perguntamos aos gestores portugueses, aos CEOs das empresas portuguesas, quais são as perspectivas para a sua indústria, para a economia nacional ou para a economia global, as respostas caem. Por isso há aqui uma contradição, ou seja, parece que a nossa economia e a nossa empresa está destacada do resto da realidade. Já, quando olhamos para o resto do mundo, os resultados são mais homogéneos. E por isso isto é interessante perceber que quando olhamos para nós, somos otimistas, provavelmente, quando olhamos para fora, somos pessimistas. Os portugueses, as empresas portuguesas, têm uma grande preocupação com o tema da transformação digital e com a tecnologia, a adoção de novas tecnologias. Isto é um tema menos relevante a nível internacional e aqui a nossa interpretação é o lag que existe entre a adoção de novas tecnologias e o investimento que foi feito em países, em economias mais desenvolvidas, que têm mais impacto no estudo, porque têm mais empresas a serem entrevistadas, quando comparado com as empresas portuguesas. Prioridades estratégicas, eu focava-me aqui no tema da cibersegurança, que é um tema que nos diz muito, até enquanto KPMG, que é um tema que nós atuamos muito junto das empresas, mas mais fora de Portugal que em Portugal, e o que vemos é que as empresas estão mal preparadas, mas hoje têm como prioridade estratégica reforçar as suas redes e as suas capacidades de proteção dos seus dados, do seu conhecimento e do seu know-how. Para resumir, por isso temos várias oportunidades de crescimento que este estudo indica. Temos a tecnologia, e eu foquei-me na inteligência artificial porque é o tema mais relevante na aceleração dos negócios e na transformação dos modelos de negócio no futuro. Por isso, o investimento em inteligência artificial, apesar de não ser uma prioridade das empresas portuguesas, é uma mudança de mentalidades que vai ser necessária. Depois o tema da cibersegurança, que já está na agenda dos CEOs portugueses, mas que de alguma forma ainda estamos um pouco atrasados face ao que são os outros mercados. Precisamos de evoluir rapidamente para manter, basicamente, a competitividade nos mercados internacionais. O tema do talento e da liderança, que eu falei há pouco, e o tema da sustentabilidade. E na sustentabilidade, o que nós vemos é que falta criar, na maior parte das indústrias, para além dos modelos de reporte, para além de cumprir com o que é a regulação, o que nós precisamos também é, basicamente, transformar os negócios para que o processo de reconversão das indústrias em indústrias sustentáveis aconteça e crie valor.